Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma live no dia de hoje, sexta-feira, 12 de junho. E melhor de começar do que dar uns parabéns aos todos os namorados, né, que estão presentes, que sejam felizes na sua caminhada. Olá! Esperar mais um pouquinho. Hoje, né, como a gente sabe, sou técnico de segurança do trabalho e na nossa formação a gente consegue, dentro da NR17, olhar para alguns pontos de ergonomia, né? Utilizar algumas ferramentas, enfim, ter uma noção básica de como esse estudo do corpo humano é tão importante para as atividades do trabalho e que afeta tanto o nosso dia a dia, né? Então, mas a gente, como técnico de segurança do trabalho, a gente acaba não se aprofundando muito neste assunto, né? Mesmo porque ergonomia vai envolver fisioterapia e aí você tem que se especializar e se formar em fisioterapeuta, enfim, para que a gente possa desenvolver para que a gente possa melhorar essa situação, né? Melhorar a condição de trabalho de cada um. Então, de cada posto de trabalho, enfim. E hoje em dia, essa preocupação tem crescido, principalmente nessa época de pandemia, onde nós transferimos o escritório para dentro de casa. Então, o serviço em home office é muito importante, e você tem que saber montar esse home office, saber qual é a melhor postura, ou quais são os efeitos de você trabalhar com uma postura não adequada. E melhor do que eu para falar disso, eu convidei uma pessoa muito importante, muito próxima e que tem especialização nessa área de postura, de tratamento com ventosa, uma fisioterapeuta fantástica que tem se aprofundado e tem o seu espaço dentro da profissão e vai ajudar a gente um pouquinho a entender essa parte de postura, o porquê que a gente tem que acertar a postura, quais são as consequências de uma má postura, LER, DORT, o que é LER, o que é DORT, quais são as consequências disso, qualquer um pode ter, todo mundo tem predisposição para ter, como é que funciona tudo isso, né? Então, só esperar ela chegar aqui, eu já vou convidá-la, a Érica do Espaço Vitalitar, para que a gente possa fazer um bate-papo nessa sexta-feira de Dia dos Namorados. Boa tarde, seu Eric, né? Olá, Olá! tudo bem? Tudo e com você? Tudo graças a Deus. Meu celular Primeiro, ele fica meio caído aqui, ó. Peraí. tá bom. Primeiro Oi. de tudo, né, agradecer o convite, de você ter aceito o convite de fazer esse bate-papo nessa tarde de sexta-feira. Exato. Muito, muito gratificante ter você aqui, trazer sua experiência para a gente, poder conversar um pouquinho com você, mesmo distante, né? E próximo e distante e próximos, né? A internet nos proporciona isso. É. Conta um pouquinho de você para a gente, para o pessoal aqui. Érica, da onde que é, como é, quem que é a Érica? Olá, boa tarde para todos. Feliz Dia dos Namorados para todo mundo. Que seja um dia cheio de corações palpitantes, pulantes para todos. Bom, eu sou a Érica. Eu já tenho aí quase 20 anos de profissão. Hoje eu moro no Tocantins. Vai fazer um ano que eu estou aqui numa cidade próxima de Palmas. Sou fisioterapeuta, né? Nesse tempo de fisioterapia,
eu vim trabalhando realmente as questões de alinhamento de postura. São coisas que sempre chamaram minha atenção, a forma de corrigir, a forma de melhorar. E eu acho que eu escolhi a profissão de fisioterapia justamente para tentar melhorar, dar qualidade de vida para as pessoas. E hoje eu consigo ter o meu espaço, que chama Estúdio Vitalitar, e é Vitalitar realmente por conta disso, para trazer para a pessoa aquilo que é vital, aquilo que é essencial, aquilo que melhora, aquilo que transforma, principalmente de dentro para fora, né? Então eu gosto muito de olhar para a pessoa e falar, vamos tratar dessa forma, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Eu não costumo trabalhar com protocolo, porque eu acho que cada pessoa é né? Eu acho que a fisioterapia ela é a coisa mais democrática que tem. Você tem que olhar e tem que olhar. Falar, não, vamos pensar no que é melhor para você. E eu trabalho dessa forma. Então, eu espero ajudar. Vamos ver se eu consigo ajudá-los em alguma coisa. Eu não tenho dúvida. Com o seu conhecimento, com um pouquinho que eu te conheço, eu acho que vai acrescentar muito. Você falando em postura, olhando para o meu dia a dia, né? Eu estou no escritório, eu estou em home office. Como é que eu sei se minha postura está correta ou não? Como que eu defino se a minha postura é uma boa postura ou é uma má postura? Começando já aí Então, nesse bate-papo aí. a postura é a forma como que você se posiciona no espaço. A gente pode pensar na postura física mesmo. Às vezes até quando uma pessoa não te agrada muito, você fala, não gostei da posição, ou seja, da forma que aquela pessoa se colocou. Então, postura é isso, é a forma com que você se coloca. E quando a gente trabalha a postura dentro da fisioterapia, no âmbito físico mesmo, uma boa postura é aquela que te facilita as coisas. E uma má postura é aquela da qual você vai tentar realizar as coisas e você percebe que você tem uma dificuldade. Então, de forma simples, é mais ou menos isso. Então, a boa postura, ela evita que você tenha, por exemplo, aquela coisa de você ficar despencado para poder digitar, por exemplo. Se você tem uma boa postura, sabe, né? Aquela coisa assim. Se você tem uma boa postura, você percebe que o seu movimento vai ser mais amplo, que você tem uma disponibilidade melhor de estar onde você está. Aí você evita de compensar movimentos. É uma boa postura quando você trabalha, você consegue diminuir a sua energia física para trabalhar. Você consegue evitar sobrecargas no seu corpo todo, seja na cabeça, na mão, no cotovelo, no joelho, no pé, no quadril. Então, enquanto você trabalha a sua boa, você sabe que está numa boa postura, porque você tem um bom funcionamento do seu corpo. A partir do momento que você começa a trabalhar, sentou para trabalhar, e você começa a ter um desconforto muito grande, as coisas começam a te incomodar, a mão dói, o cotovelo dói, o braço dói. Você pode pensar, eu acho que minha postura não está boa, porque eu não estou conseguindo trabalhar de uma forma que eu não tenha que gastar energia para isso. Eu tenho sempre que estar corrigindo, eu tenho sempre uma descompensação física enquanto eu estou trabalhando. Então, deixa eu entender um pouquinho melhor. Tem uma amiga minha que ela adora, tá em home office hoje, ela adora trabalhar na mesa, sentada que nem índio, sabe? Que nem perna cruzada. Sei. E ela Sei. fica horas ali. E ela se questiona, ela perguntou inclusive para mim, mas isso daí é uma má postura? Então, pelo que você está falando, pode ser ou pode não ser. Vai depender daquilo que você, do jeito que você se sente nessa postura. Na verdade, assim, essa pessoa que cruza a perna para poder trabalhar, ela está na posição mais confortável para ela. Porque, assim, o corpo, ele vai trabalhar com aquilo que dá menos trabalho. Então, se para ela trabalhar sentada com a perna cruzada, entre aspas, dá menos trabalho, é porque o corpo dela tem uma tendência a manter-se naquela flexão, naquela coisa de trazer o corpo um pouco para dentro para poder relaxar. Então, assim, ela de repente ela vai se concentrar melhor,
Pode ser que sim, mas isso quer dizer que para a postura dela e que futuramente isso é uma coisa boa? Não é. Porque a partir do momento que o corpo trabalha no que é mais fácil para ele acostuma. Então, Sim. ele acostuma ficar naquela posição, aí você se mantém. Ótimo, tá confortável, não tô fazendo força. Daqui a pouco você tenta mudar, vai ficar mais difícil. Você se alinha, vai trabalhar, fica bonitinho. Na hora que você vê, você tá torto de novo, porque você se manteve na posição mais confortável. E aí a posição confortável te traz mais encurtamento, que te traz mais conforto, e vai virando um ciclo vicioso, onde você sempre vai caminhar pro. Você sempre vai facilitar o encurtamento do corpo naquela direção. E para Então, é mais confortável, mas não é um indicado por conta disso. Tá, legal, bacana. Então eu posso, de repente, chegar para uma pessoa que está trabalhando e falar assim, ó, você está numa posição legal, mas futuramente você pode ter riscos com a sua saúde, você vai ter problema com os seus nervos e com os seus músculos. Sim, sim. Como que eu faço para melhorar, melhorar não digo assim, mas como é que eu faço para mudar a minha posição e continuar melhorando, né? Por que eu estou perguntando isso? Porque a gente ouve falar muito da ginástica laboral, né? Sim. E que ponto que essa ginástica laboral entra nessa postura? Como é que a gente consegue trabalhar com isso? Bom, a ginástica laboral, ela serve quase que exclusivamente para você evitar a posição de compensação. Porque assim, conforme você vai trabalhando, você vai tendo uma postura de adaptação. E aí a ginástica laboral ela vai vir justamente contra essa postura de adaptação, que é a postura que vai favorecer o encurtamento. Então, quando você está lá, por exemplo, no trabalho, daqui a pouco chega alguém e fala: e aí, gente, vamos levantar, vamos fazer uma ginástica laboral, e ninguém quer porque não quer parar de quebrar a linha de raciocínio. Mas nesse momento, a gente vai trabalhar todos os músculos, aqueles que estão parados, aqueles que estão em movimento repetitivo e aqueles que estão por trás tentando segurar o seu corpo para que você realize todo o movimento. Então, quando você faz uma ginástica laboral, você vai sair dessa posição de adaptação e você vai movimentar o seu corpo, vai tirar um pouco daquela informação do inconsciente, daquela rigidez que você estava, e você vai produzir uma série de coisas favoráveis para o seu corpo. Então, assim, as pessoas às vezes não sabem que para você mexer um dedo, um movimento simples, você tem esse que faz, você tem esse que fica esperando o movimento de volta, e você tem, desde o pescoço, toda uma musculatura que sustenta esse movimento. Então, a ginástica laboral, ela serve para isso, para a gente trabalhar quem estava em movimento repetitivo, para quem não estava em movimento e para descansar aquele que trabalha também, para sustentar o movimento, por mais simples que ele seja. Legal. E de quanto em quanto tempo a gente deve fazer uma ginástica laboral? De quanto em quantas horas? Ou qual que é a frequência? Como é que a gente trabalha isso? Então, existe uma pessoa que fez um estudo que ela vincula o sedentarismo com o estado de estar sentado no trabalho. E ele fala assim, que para você quebrar uma hora de sedentarismo, você tem que ficar pelo menos 10 minutos em pé. Só que não dá para você fazer isso. Então, assim, quando você está num ambiente de trabalho mesmo lá no escritório, normalmente a ginástica laboral ela é feita uma vez por dia. A gente tira um Sim. tempo do dia, tipo 10 minutos do dia para fazer. Se você quiser, por exemplo, a cada 40 minutos, a cada uma hora, levantar e ficar 5 minutos fazendo alguma coisa diferente da que você estava, você já está trabalhando de alguma forma essa postura de rigidez que você estava antes. Então, você está trabalhando em casa, por exemplo, e você
pensou, e aí, mas como que eu faço? Eu não estou na empresa? A cada, pelo menos, 40 minutos, você pode levantar, fazer um movimento e voltar. Eu estava pegando o gancho que você estava falando aí, eu vivenciei uma história, e aí eu queria ver, isso é curiosidade minha, se realmente pode acontecer. Uma vez, uns tempos atrás, eu trabalhava no varejo e fui atender uma pessoa, ela não conseguia ficar mais do que 10 minutos em pé, né? E aí eu fui atender ele e na conversa com ele, ele falou assim, você pratica, ele me perguntou, né? Você pratica exercício? Eu falei assim, olha, eu costumo caminhar, correr, jogar uma bola, enfim, né? Ele falou assim, olha, meu filho, continue para você não ficar do mesmo jeito que eu estou, né? Ele dava 10 passos e tinha que sentar de novo. Eu falei, mas o que aconteceu, né? Ele falou assim, ó, isso aqui é resultado de, sei lá, 20 anos trabalhando num escritório de contabilidade, o qual ele não levantava para nada. Ele dormia, acordava, sei lá, 6, 7 horas da manhã, entrava no carro dele, chegava no escritório, sentava, começava a trabalhar às 8 da manhã, aí tinha às 11 horas, meio-dia, o almoço, aí que ele ia levantar, depois ele tinha uma hora de almoço dele, sentava de novo, ficava até às 5 da tarde, ou seja, isso aí ia se repetindo ao longo dos dias. E chegou num ponto que ele não consegue ficar de pé mais. Isso pode acontecer? Pode, pode. Primeiro, por causa da posição adaptativa que a gente estava falando quase agora. Você se mantém numa posição e é como se o corpo registrasse aquela posição. Então, o corpo tem memória, o cérebro tem memória, a célula tem memória, o músculo tem memória. Então, a posição adaptativa é isso. É qual é a memória de postura, ou seja, de como que você se coloca no espaço que o cérebro vai registrar. Então, pensa, quantas horas por dia essa pessoa ficava sentada? Ah, Então, bastante. né? Bastante. Tá. Primeiro que ela ficava na posição adaptativa há muito tempo. Segundo, quanto tempo do dia ela ficava fazendo uma outra coisa, concentrada numa outra coisa, que não permitia ele nem de perceber que movimento que ele estava fazendo com o corpo. Acho que quase zero, porque às vezes ele não levantava para quase nada. E quando ele tinha uma outra oportunidade de estar em movimento, ele estava também sentado. Então o corpo dele se adaptou. Só que estar sentado muito tempo, você traz uma sobrecarga direta para o disco intervertebral, para a sua vértebra. A famosa hérnia de disco, a compressão discal, a gente fala também de diminuição do espaço entre as vértebras. Isso tudo pode ser causado, não só por isso, mas ajuda muito a posição sentada a trazer essa descarga direta em cima do disco da vértebra. Porque é assim, a nossa coluna tem dois tipos de curva. Ela tem uma curva no pescoço, no meio das costas, no bumbum, antes do bumbum e no bumbum, tá? E essas curvas, elas trabalham para sustentar realmente a distribuição de peso do corpo. Então, como ele se mantinha muito tempo sentado, ele não tinha muita distribuição de peso. O peso, praticamente todo do corpo dele, ficava só sobre a coluna, por conta da posição que ele estava, única e exclusivamente. Então, ele não ativava músculos que ajudavam ele a sustentar esse corpo. Porque é mais ou menos isso. Tá, legal. E junto com a ginástica laboral, junto com todas essas mudanças de atividade, do home office, eu tenho, eu tenho tendência, eu tenho como saber se eu tenho como desenvolver uma LER ou uma DORT e explicar um pouquinho o que que é LER e o que que é DORT. Tá, tem. Principalmente porque quando você está num ambiente fora de casa, as empresas elas já sabem da possibilidade de você desenvolver uma doença ocupacional. Então, a ergonomia ela te favorece muito, de mesa, de cadeira e tudo mais. Quando você vai para um ambiente de casa, você não tem
Pode ser que você tenha, mas é muito difícil você ter uma base, uma estrutura física de trabalho muito parecida ou igual com aquela que você tinha numa empresa. Então, a possibilidade de você desencadear uma LER em casa é grande? É, eu acho que é até maior, porque normalmente nas empresas tem também a ginástica laboral, o que a gente não tem em casa, né? É verdade. Então, a LER, ela é uma lesão por esforço repetitivo. Então, assim, você movimenta o músculo, que vai movimentar o tendão, que vai movimentar o osso, enfim. Você tem um movimento repetitivo e muito rápido. A frequência desse movimento é alta. Então, você acaba inflamando a estrutura, e aí da inflamação você tem a tendinite pode levar à incapacidade, tá? Sim. Mas você pode ter essa LER, lesão por esforço repetitivo, jogando videogame, né? Sim. Por exemplo, tem gente que já desenvolveu tendinite pescando, tá? De rodar muito. Pescando? Pescando, eu já vi isso, tendinite pescando. Você pode ter uma tendinite por jogar tênis, por exemplo, no Uma movimento bordadeira repetitivo do também? saque, uma bordadeira, uma costureira, tudo isso pode desenvolver tendinite. Só que ela é uma tendinite relacionada ao trabalho, que é uma doença osteomiarticular relacionada ao trabalho, que é a DORT, quando você desenvolve essa LER, esse movimento repetitivo, dentro do ambiente de trabalho. Então, é o mesmo padrão, é você movimentar várias vezes uma estrutura até que ela fique irritada e ela inflama. Só que quando o seu ambiente de trabalho promove ou facilita isso, aí assim a gente pode pensar numa LER-DORT, que é uma doença osteoarticular relacionada ao trabalho. Essa é a diferença entre as duas. Tá. E tem como a gente. Olha lá, a Fer tá falando lá. Que ela vai ter. Ela vai ter LER por conta do videogame. 24 horas jogando videogame. Vai Né? sim. E a pessoa que eu comentei, que é a minha amiga, ela já se pronunciou aqui com relação à postura dela. Adora trabalhar. A Eriquinha. Boa tarde, Érica. Tudo bem? Érica, olha eu. Meu Deus do céu, Karina. Boa tarde! Qual que é o nome dela? A Cá também, conversando com ela, ela falou assim, né? Eu gosto e amo trabalhar de perna cruzada. É o meu jeito de trabalhar, né? Então ela já se entregou aqui. Eu não queria falar nada, mas ela se entregou, né? E aí, né? Então, né? E o nosso trabalho, né? Essa Léria, essa Dort, eu tenho como saber, eu tenho como entender ou conseguir visualizar isso dentro das minhas atividades. Eu consigo perceber se eu tenho uma propensão a isso? Consegue. Fisicamente, além de você perceber que você está sempre incomodado em estar sentado, por exemplo, você tem que se adaptar demais, você tem que curvar, você tem que ficar torto, você tem que soltar o peso, é um sinal que sua postura não está boa, e se você forçar demais o seu corpo, alguma coisa vai dar errado. A outra forma também é de perceber quando você começa a ter dores físicas mesmo, em punho, dedo, pescoço, aquela tensão, o trapézio, que é essa parte aqui muito encurtada, zumbido no ouvido, isso tudo caracteriza, assim, essa compensação demais no pescoço, nessa região aqui, que é, a maior parte de LER-DORT, ela acontece em braços, ombros, cotovelos, punhos e na região do pescoço. Porque a inervação vem daqui, vai para o resto até os dedos, e é quem mais sofre. Então, se você perceber que qualquer parte dessa está começando a incomodar demais, é uma possibilidade de você ter. Agora, eu brinco que é o quarteto fantástico. Existem 4 coisas que favorecem demais o aparecimento da LER-DORT, que é o sedentarismo, é o movimento repetitivo,
é a sobrecarga física mesmo corporal e o estresse que está relacionado à insatisfação pessoal também. Então, existe o aspecto físico, que é o biomecânico mesmo, que é a questão do movimento, da repetição, do sedentarismo que não deixa a sua musculatura ser boa para te sustentar enquanto você está numa posição para trabalhar. Agora, o outro aspecto é psicossocial mesmo. É como que está o seu emocional, se você trabalha em algo que você gosta, porque isso vai vir em relação à insatisfação pessoal, porque é um pouco delicado falar isso, mas se você trabalha numa coisa que não te agrada, você vai trabalhar emburrado, as coisas vão ser difíceis, não vai aguentar seu chefe, você vai entrar numa loucura de estresse, de tem que fazer, de que tem que trabalhar, de que tem que ganhar dinheiro, você vai entrando numa ansiedade que também pode te trazer essa patologia. Isso não tem como descartar, entendeu? Antes de você entrar E mais nesse assim, assunto, deixa eu só te interromper. Antes de você entrar um pouquinho mais nesse assunto, que ele é bem legal, eu acho que a gente tem que tratar dele também detalhado, ou detalhar ele um pouco mais. Tem um Ricardo, professor, parceiraço meu, e ele fez uma pergunta aqui. Tem alguma dica para quem sofre com o nervo ciático? tem, tem. Só que assim, ó, quando você tem uma dor ciática, é porque você tá com a musculatura dura, principalmente a musculatura do bumbum. Pode ser que tenha já uma compressão aí na sua lombar e que vai desencadear lá para sua perna. Se você não conseguir fazer um tratamento para isso, que no caso eu conheço um tratamento fantástico que é a ventosa terapia, que você chega com a dor e sai sem a dor, você vai ter que começar a trabalhar alongamento mesmo, alongar sua lombar, alongar sua musculatura do quadril, para você começar a diminuir essa compressão. Então depende do tanto que você está sentindo. Se é uma compressão leve, se é uma coisa que te incomoda só quando você fica muito tempo sentado, eu acho que o alongamento ele já vai te favorecer. Agora, se não, se é uma coisa muito mais constante, muito mais incisiva, você vai ter que procurar um tratamento. Não vai ter jeito. Bacana, legal. E a K está perguntando, né? Em quanto tempo seria ideal levantarmos? A Então, Karina, você nossa pode. amiga, que ela trabalha de perna cruzada aí que nem índio o dia todo. Cara, é o seguinte, né? Eu já tô íntima. Se você está em home office, levanta a cada 40 minutos. Eu costumo fazer assim, ó. A gente coloca a água do lado porque é mais fácil. Você está trabalhando, toma a água e continua aqui, não perde o raciocínio. Deixa a água lá longe, pega o seu celular, bota ele para despertar a cada 40 minutos. Despertou, você levanta, vai lá e toma água. E você já mata dois coelhos com um tiro só. Você já se hidrata e você já levanta. Levanta, se estica, movimenta, olha pela janela e volta. Porque você vai primeiro sair da posição, né, que você fica o tempo inteiro. Você vai, lembra daquele músculo que está esperando ser movimentado, que está lá na inércia, o outro que está trabalhando demais e o outro que está sustentando? Você vai fazer uma troca dessa informação. E aí a musculatura consegue relaxar um pouco. Não é isso que resolve, mas isso ajuda. E você também já dá uma melhorada nessa condição psíquica de estar focada demais naquilo e não conseguir relaxar um pouco. Eu acho que a cada 40 minutos, se você conseguir fazer isso, vai ajudar muito. Tem a Isabela, está comentando aqui também, né? E isso é importante. Com as aulas online, meu filho de 6 anos tem reclamado de dor. Cadê? Ixi, perdi. Peraí, gente, peraí. Muita calma nessa hora. Espera. Dor nas costas e é muito difícil manter a criança em postura correta, né?
E é verdade, né? A É, gente tem sofrido muito com isso, né? Principalmente as crianças, né? E é. lembrando que a gente não tem o mobiliário correto dentro de casa, né? A nossa mesa Não, não é correta, né? é. A nossa cadeira é aquela cadeira de refeição, ou então, dependendo da situação, você está numa cadeira de bar também, né? Dependendo da pessoa, naquela cadeira de plástico. Então, isso Sim, dificulta bastante, né? E aí sim. você comentou um pouquinho de, do fator psicossocial. Isso Uhum. pode ter influência? Pode. Forte. Uma influência forte. Verdade. É porque assim, ó, o nosso corpo, ele responde a informações, certo? Então, tudo a gente pode não perceber. Tudo que a gente faz é, é meio que automático. Então, digamos assim, eu tô com sede, e aí o meu corpo já falou, você tá com sede, tá precisando de água, o que que eu faço? Eu pego o copo d'água e tomo. Eu não preciso ficar pensando que eu tenho que esticar meu braço, que eu tenho que pôr a mão, que eu tenho que levar na boca. É automático, certo? Então, assim, tudo que a gente faz é porque recebe uma influência de uma informação, de uma sensação, de um sentimento, de uma necessidade. Então, se de repente, emocionalmente, você não está com uma higiene mental boa para você ter condições ou de assumir aquele trabalho, ou porque você está com um problema pessoal muito sério, ou porque você tem um problema existencial muito forte na sua vida, você acaba, de repente, somatizando as coisas. E aonde que vai ser, aonde vai estourar? No trabalho. Porque você já não está com uma boa capacidade mental, uma higiene mental muito positiva para poder encarar toda a pressão do trabalho. Você tem prazo, você tem hora para entrar, você tem hora para sair, você precisa ser produtivo. Se você não trabalha bem, você pode ser mandado embora. Então, essas coisas a gente não fica pensando, a gente já sabe. É uma informação que já está dentro da gente. Então, se você não está bem emocionalmente e você, de repente, não consegue trabalhar com toda a pressão que existe realmente dentro do ambiente de trabalho, vai estourar. E algum lado vai estourar. E normalmente vem para o lado da LER, porque você acaba realmente somatizando alguma coisa e você começa a ter dores e inflamações e problemas, e as coisas vão acumulando, vai virar um ciclo vicioso, vai chegar uma hora que você não vai ter mais condições. Entendeu? Nossa, eu não tinha parado para pensar nisso, sabia? Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Bacana, muito legal, viu? A Cláudia também está perguntando: postura incorreta pode ser genético? Você pode ter, sim. Lembra que eu falei que a coluna tinha umas curvas, né? Tem 4 curvas, 2 para frente e 2 para trás. De repente, o seu biotipo, você já tem uma delas mais reta ou aumentada. E a coluna é assim, ela não vem sozinha, tá? Uma parte da coluna ela vai tentar se adaptar à outra para você poder ter uma, entre aspas, uma harmonia no corpo. Pode ser que você seja todo torto, mas o seu corpo está achando que você está em harmonia, tá? Então, se de repente você tem uma avó que tem um pescoço retificado, a sua mãe tem um pescoço retificado, você também tem um pescoço retificado, de repente o tipo de trabalho que você faz pode piorar e desenvolver a LER mais rápido, ou você pode desenvolver só problemas posturais, sim. Eu dei o exemplo da cervical, por exemplo, tem uma coisa que a gente chama de inversão de curva na cervical, às vezes ela fica tão reta que ela começa a virar ao contrário, ao invés dela ser assim, ela faz assim. Então, isso pode ser porque você já tinha um pescoço mais retinho? Pode ser. E aí vai piorando, vai agravando, depende da sua toda a condição postural. Por isso que tem que fazer atividade física, exercício, tem que fazer alongamento, para você poder evitar que isso piore. Mas pode sim. Que legal. O Eric perguntou, ele não entendeu o que que é retificado. Reto. Ah, então aquela coluna que ela fica retinha. É um pescoço de girafa. Pensa o pescoço da Ah, girafa reto. É um sim, pescoço reto. O nosso pescoço não pode ser reto. Ele tem que ter uma letrinha C, assim, uma curvinha, para ele tá. poder
conseguir distribuir o impacto, né, ou a força para que a gente não tenha dor. E aí, se ele fica reto, e aí vai apertar demais, e aí vai causar, vai dar mal, vai dar ruim, vai dar problema. E como prevenir tudo isso? Então, para a gente fazer um trabalho realmente de boa postura, a gente pode fazer, primeiro, movimentar o corpo, tá? O corpo, ele foi feito por um movimento. Por isso que a gente sempre fala da importância de uma ginástica laboral dentro de uma empresa. O corpo precisa se mexer. Então, você precisa fazer exercício físico, tá? Você pode ir para academia, você malhar, você pode dançar, você pode fazer yoga, você pode fazer pilates, você pode fazer balé, você pode fazer tai chi chuan, você pode fazer qualquer coisa, mas você precisa movimentar o seu corpo. Ele precisa ser movimentado. Então, uma das condições para você ter uma boa postura é você ter um bom padrão muscular de força, de alongamento e de flexibilidade. Agora, se você já tem um problema de postura importante, por exemplo, a sua amiga que perguntou, né, se pode passar de um para o outro. Se, por exemplo, você tem uma escoliose, tem gente que nasce com escoliose, e que é quando a coluna faz uma curva para o lado, parece uma cobrinha de lado. Às vezes a pessoa nasce e não tem jeito. A gente tem que fazer um programa de postura. E às vezes é para o resto da vida. Tá. Não tem como, né? Então você precisa ou se manter bem, longe do sedentarismo, ou realmente fazer um trabalho de realinhamento postural específico, para você ter uma boa postura. Tá. Esse realinhamento postural é o que o pessoal fala do RPG aí? Também. Eu gosto muito, eu trabalhei com isso 10 anos, então eu gosto demais do RPG, porque ele realmente ele faz uma descompressão manual da coluna maravilhosa, e com isso você tem, né, um alongamento e uma mobilidade muito boa em braço, em perna, enfim, você melhora muito a sua qualidade de vida e de uma maneira rápida. Tem o RPG, tem também o Pilates, que apesar de ser muito parecido com atividade física, ele é um trabalho de realinhamento, sim, porque ele trabalha a base do corpo, flexibilidade, alongamento. Então, ele sim faz um trabalho de postura. Um trabalho que eu conheço também chamado Low Pressure Fitness, que é o LPF, que eu conheço, que todo mundo conhece como a técnica da barriga negativa, porque vende mais, mas na verdade é um trabalho postural que faz um trabalho de liberação de fáscia, e com isso, e ativação de músculos de postura, e com isso você tem um ganho absurdo, assim, de rápido de postura. Eu nunca fiz, mas eu sei que tem uma técnica chamada Rolfing, que é de liberação miofascial também, que é sensacional. Isso tudo são técnicas de alinhamento postural. Eu gosto bastante. Bacana. E né, a gente trabalha, né, essa parte de home office. Quais dicas a gente pode... Né, eu passei algumas dicas, né? Por exemplo, colocar a tela do computador na altura da sobrancelha, porque a nossa visão é para baixo. Que outras dicas a gente pode dar para esse povo que está junto com a gente aqui, para ter um ambiente de trabalho, mesmo em casa, que vai sentar no sofá, como a Fer gosta de sentar no sofá e trabalhar com o computador, ou aquela mãe que tem a mesa de cozinha, enfim. Sim. Que dicas que a gente pode dar para esse povo aí fazer em casa e não sofrer tanto com a fisiologia e com a fisionomia do corpo? Bom, vamos lá. Primeiro de tudo, eu acho que você falou do alinhamento dos olhos. Eu fico muito preocupada com isso, porque assim, ó, o corpo ele vai acompanhar a sua linha dos olhos. Eu ainda brinco com aquela coisa da Branca de Neve e da Bruxa Malvada. Quando a bruxa chega para apresentar a maçã para a Branca de Neve, ela é super corcunda, mas ela tá olhando para cima. Ela apresenta a maçã assim, ela não olha assim, ó, toma aí a maçã, né? Por quê? Porque o olho ele vai acompanhar a sua posição espacial
né, do labirinto, ele vai fazer com que você trabalhe o ângulo dos olhos para você, né, ter uma visão de tudo, porque olhar também é sobrevivência. Então, você alinhar realmente na linha da sobrancelha é perfeito. Só que assim, se você tiver em casa condições de colocar de repente a tela do seu computador maior, igual na tela de TV, eu acho que isso vai ajudar muito. Por quê? Em casa, normalmente a gente trabalha com laptop. Sim, E a sim. tendência de você chegar perto dele, ó, e comprimir sua cervical é muito, muito, muito grande. Então você nem percebe que você vai querer chegar perto, você vai virar a vovozinha entregando a maçã para Branca de Neve. Então a primeira coisa, ó, abre esse pescoço e tem um horizonte aberto para você poder trabalhar assim da forma mais visual que você puder. É uma dica que eu dou. Outra, ambiente claro, porque da mesma maneira que você vai querer chegar perto da tela, se você tiver dificuldade de enxergar, você também vai querer chegar perto da tela. Então, um ambiente claro, para mim, é perfeito. A cadeira, eu acho que a cadeira, ela meio que destrói, né? Ela destrói a coluna. Então, assim, eu digo, se você tem condições de comprar uma cadeira, compra. Não vá trabalhar nas cadeiras que tem em casa, porque elas não vão dar o ângulo certo para você. Porém, não dá para trabalhar, não dá para comprar. Pega a cadeira mais confortável que você achar, no sentido de apoio nas costas e apoio do pé. Então, a gente tem que lembrar que o pé, o joelho e o quadril tem que ficar 90 graus, ou seja, bem quadradinho. Cotovelo, punho e ombro também tem que ficar tudo 90 graus, tudo quadradinho. Se você tem uma cadeira que te permite manter esses apoios 90 graus de ombro, cotovelo, punho, quadril, joelho e pé, pega ela, põe uma almofadinha, senta em cima e pega uma outra almofada e põe aqui na base da coluna, aqui embaixo, para ela manter um pouquinho da curvatura, para você não ficar com aquela postura nem muito reta, nem muito para trás e nem muito para frente. A base da sua coluna tem que estar neutra. Então, não tem cadeira, vamos adaptar dessa forma. Tá, eu tenho uma cadeira que ela é confortável, que ela me permite, só que eu não alcanço o pé no chão. Você precisa ter um ângulo de 90 graus, quadril, joelho e pé. Então, você vai pôr alguma coisa embaixo do pé. Pode ser uma caixinha de sapato, pode ser, sabe, o papel sulfite, quando você compra ele embaladinho, não Sei, é sei, grosso. Você sei. pode, se você tiver na sua casa de monte aí, passa um plástico nele e faz ele de apoio. Se tiver dois, se tiver um, põe um, até você conseguir fazer disso um calço para o seu pé ficar bem alinhado. Mas não pode trabalhar na ponta do pé, tá? E nem muito esticadão. Não, não dá. Você tem que manter o alinhamento. Então, você tem alguma coisa para pôr embaixo do seu pé para poder dar esse suporte? Pode pôr, não tem problema, tá? A mesa, o ideal é que ela não tenha gaveta embaixo para sua perna não bater na mesa, porque senão você Sim. não vai conseguir esse ângulo certo. Então, se você conseguir ter uma mesa que você fique bem apoiado, distribua o seu material de forma coerente ali para você trabalhar e manter os ângulos, tá ótimo. Eu acho que isso já vai ajudar bastante. E assim, mas eu acho que o mais difícil ainda de se manter em casa uma coisa que eu vi esses dias era o uso de fone de ouvido para quem Bem tem que lembrado. falar muito no telefone. Porque daí você evita aquela coisa de. E o celular, ele é pequeno, ele não te permite muito, né? Trabalhar com fone de ouvido para você não ter esse posicionamento, né, de inclinação que vai, né, prejudicar. Então, eu acho que é uma dica muito boa. Legal. Só Agora, o um grande desafio ainda, acho que é a disciplina para fazer tudo isso, né? nós somos muito confortáveis, né? Gostamos muito de entrar na zona do conforto, né? Então a gente sempre se acomoda daquilo que é melhor para a gente, né? E também um comentário, né?
tem gente que está trabalhando hoje, dependendo da função, tem 2 computadores em cima da mesa, né? Tem o particular e tem o de casa. Aí coloca um do lado, né? E o outro do outro. E aí, em vez de trabalhar na frente, trabalha tortinho assim, né? Então também eu acho que também tem que tomar cuidado. O Quando é headset, assim, tem que pôr os dois como se fosse uma letra V, assim, ó. Um aqui, outro aqui, para você ficar bem no meio dos dois. ah, legal, legal. Entendeu? Uma tela vai ficar mais ou menos na sua direita, outra tela mais ou menos na sua esquerda e você centrado. Tipo uma letra V, assim, para você não ter que ficar. Não que o giro até vai te dar mobilidade, mas você não vai girar. Você vai inclinar, você vai aqui, você vai trabalhar assim, digita aqui, olha lá, você não vai dar certo. Então, É, assim, você tem uma visão dos dois e a tela, o computador no meio. o Eric também está perguntando sobre headset, aquele fonezinho com microfone. Também ajuda, né? Ajuda bem mais. Pode ser Tá. sim. E até porque ele é mais confortável do que o fone, né? O Dentro fone, do ouvido. o fone de ouvido a gente tem que tomar um cuidado por conta do nível, né? Do volume que você Da coloca no. altura. É, Então você pode ter uma perda auditiva por conta disso. é. A Flávia Vieira. Notebook é problema, porque a altura da tela faz com que fiquemos com a cabeça inclinada para frente e dá muita dor na cervical. É isso que a gente estava comentando, né? O notebook, ele tem uma tendência, como ele não tem a mesma altura, a tela não tem a mesma altura que o desktop, né? Você vai se É. encurvando cada vez mais, né? Você vira um Vai. tatuzinho, né? Legal. Que Agora, eu bacana que esqueci de te conversou. falar isso. Você pode pôr o calço também embaixo do notebook para ele ir subindo, né? Aquela história que eu falei lá do papel sulfite, do bolo de papel Sim, que vem embalado, você pode ir colocando embaixo para você subir também. Tem suporte, né, para notebook. Mas se você não tem, pega é, livro que está em casa, livro antigo e vai calçando. Até pega a forma de bolo, vira ela de cabeça para baixo, põe em cima, dá um jeito, mas calça ele mais alto. Dá sim, certo. sim. Que delícia poder conversar com você, que delícia poder compartilhar esse seu conhecimento tão importante para os dias de hoje, né? A gente tem, principalmente nessa época de pandemia, né, que as pessoas foram todas para dentro de casa, mas é muito importante a gente ter essa ciência também depois que terminar tudo isso, né? Não é só para a pandemia, né? Não é só para trabalho em home office, né? É para tudo na vida, né? Isso aí você leva para sempre. Eu acho que é você sair da sua zona de conforto e olhar para aquilo que vai te fazer bem, né? O Eric também perguntando, e é uma coisa que eu esqueci até de perguntar para você. Digitar, na hora que eu vou digitar, qual que é a melhor posição? Eu escutei uma vez que o teclado, né? O teclado do desktop, ele tem aqueles pezinhos que a gente consegue levantar, não tem? Que o Tem. teclado fica um pouquinho inclinado. É a melhor posição? Eu acredito que não, mas É, é. Porque assim, quando você inclina, você faz isso aqui, ó, para poder digitar. E aí você sim, comprime o nervo aqui, entendeu? Então, sempre, quanto mais reto você poder digitar, aqui, ó, melhor. Agora, isso aqui, ou muito longe, não dá. Então, você tem que manter um alinhamento aqui, ó, do dedo confortável para ele poder digitar. Então, se você conseguir manter esse alinhamento aqui, ó, nessa base, você pode digitar tranquilo. Então, eu mostrei porque é mais fácil você entender o ângulo do que eu falar para você, ó, apoia a mão em alguma coisa. Não, não dá. Então, mantenha mais ou menos esse ângulo aqui, ó, porque o dedo já está confortável, ele não faz muito esforço. Apoia e digita. bacana, legal. Que delícia, né? Repetindo, né? Muito, muito obrigado, gratidão mesmo Eu pelo, que agradeço. pelo seu, pelo seu conhecimento e para você compartilhar isso com a gente. Eu acho que o objetivo mesmo é poder ajudar as pessoas de alguma forma, contribuir com as pessoas de alguma forma, e nada melhor do que trazer uma especialista, trazer uma pessoa que estuda isso para poder compartilhar isso com a gente. Fique à vontade, coloque suas redes sociais,
Fale onde onde o pessoal te encontra, como é que eu faço para... Eu quero contratar a Érica, como é que eu faço, onde que ela está, e... Enfim, coloque aí, faça o seu marketing aí pra gente. Vamos lá. Bom, na minha rede social eu estou no Instagram, que é Vitalita_Érica Costa, que é o meu Instagram. Como eu gosto muito de sentir as pessoas na hora de tratá-las, de repente vocês não vão achar tantas coisas lá em termos de demonstração de terapia. Mas, assim, eu estou à disposição. Se vocês acharem que é necessário entender quais movimentos, quais exercícios, como trabalhar esses exercícios em casa, eu posso estar conversando com vocês também. Vocês podem mandar um e-mail para mim, que o e-mail que eu mais acesso é o cassiana.erica.costa@gmail.com. Então, é cassiana.erica.costa@gmail.com. Você pode mandar um e-mail para mim. Se você quiser mandar um WhatsApp, pode anotar. Aqui no Tocantins, o DDD é 63 e o telefone é 99270-2760. Então, 99270-2760. Então, pode ser pelo Instagram, para vocês acompanharem o meu trabalho. Eu queria que vocês conhecessem um pouco do trabalho do LPF, que é o Low Pressure Fitness, que é maravilhoso. Eu queria que vocês conhecessem também um pouco do trabalho da microfisioterapia, que quando eu falei para vocês de que o corpo trabalha pelas informações que ele recebe, às vezes ficam algumas cicatrizes no nosso corpo, e a gente consegue acessar essas cicatrizes através da microfisioterapia, que é uma fisioterapia de movimentos leves, que a gente vai buscar essas cicatrizes no corpo. E eu acho que para quem tem esse problema emocional, de ler e tudo mais, eu acho que pode ajudar bastante. E eu estou à disposição, ou pelo WhatsApp, ou pelo Insta, ou pelo... E o que mais eu puder fazer por vocês, eu faço. Que bom, muito bom, viu? Eric, pode ficar tranquilo. Ela já prometeu para mim que ela vai vir para cá, para Jundiaí, logo em breve. E a gente vai se encontrar, vai comer uma pizza junto, vai tomar um vinho juntos, e aí vocês vão poder conhecer ela. Muito bom. Né? Uma pessoa excelentíssima, um coração gigante que não cabe dentro dela. Só elogios. Mais uma vez, muito obrigado, gratidão. E a gente está terminando nossa live aqui, o nosso tempo está, infelizmente, demais da conta, demais da conta. Vamos fazer um outro. Vamos. Nós precisamos repetir mais, precisamos... Eu gostei muito dessa parte, eu gosto muito de falar dessa parte social das pessoas, dessa parte que envolve o psíquico. Isso acho que afeta bastante as pessoas. E a gente precisa conversar e precisa falar com esse povo que, às vezes, você não estar feliz no seu trabalho pode te afetar de maneira que vai te trazer muitos males físicos, né? E então, bom falar sobre isso, porque as pessoas não vão falar isso dentro do trabalho, porque tem o outro, tem o chefe, tem o supervisor, tem o gerente, não vai dar. Então, se a gente conseguir falar aberto sobre isso, vamos falar. Vamos marcar outras e a gente vai conversando. Um beijo no seu coração. Obrigada, estou muito feliz. Um beijo para cada um e eu estou aí à disposição. Obrigada, Gu. Obrigada. Muito feliz. Beijo. Até. Beijo, até mais.